Vamos falar sobre o ônibus desgovernado que atingiu um viaduto, deixou mais de 10 pessoas feridas no complexo da Lagoinha ontem. Uma testemunha contou que o motorista chegou a desmaiar. De acordo com a BH Trans, ele passou mal ao volante. Gisele Ferreira, tem uma cena que você vai ver, que o cidadão parou o carro. Eu não sei se ele percebeu, porque ele estava com uma câmera dentro do carro, né, acoplada. Ele parou o carro, foi ele parar, o ônibus passou na frente numa velocidade. A sorte que não atingiu carro nenhum, porque eu vou te falar, se atinge, ia ser complicado. Vamos lá. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança. O trânsito na alça de acesso da Avenida Antônio Carlos, no complexo da Lagoinha, estava tranquilo, até que um ônibus atravessa e deixa uma nuvem de poeira no local. O acidente envolveu o coletivo da linha 9503, que faz o trajeto Taquaril-Jaraguá. Segundo o Corpo de Bombeiros, o ônibus seguia no sentido bairro-centro. O motorista havia acabado de passar pelo túnel da Lagoinha para acessar a Avenida Antônio Carlos, quando perdeu o controle e passou direto. Ele só parou depois de atingir a estrutura do viaduto. Quem viu o acidente ficou impressionado. Nós estávamos parados no sinal da alça e, de repente, veio esse ônibus da pista exclusiva de ônibus, né? E passou direto na nossa frente e colidiu aí com o viaduto aí. No momento estava passando uma viatura da Polícia Penal que desceu, os policiais desceram e nos ajudaram a tirar as primeiras vítimas daí de dentro do ônibus. Estava todo mundo em desespero, tá todo mundo gritando, pedindo pelo socorro, tá todo mundo desesperado. O senhor conseguiu conversar com o motorista, percebeu o que ele disse? Ele estava desmaiado. Ele ficou desmaiado por um bom tempo, depois que ele foi voltando a si. Quando as nossas equipes chegaram, o motorista ele se encontrava na cena, ele deambulava pela cena, mas ele se encontrava com trauma crânioencefálico, estava totalmente desorientado, ele não soube nos responder nem como, nem o porquê esse acidente ocorreu. A frente do ônibus ficou completamente destruída. Estilhaços de vidros ficaram por toda parte. Houve vazamento de combustível. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 15 pessoas ficaram feridas, entre elas um pedestre. Todos foram levados a hospitais de BH. Por sorte, nenhum outro veículo foi atingido. As vítimas sofreram traumas diversos, escoriações, traumas de face, enfim, vários ferimentos. Todas foram aí atendidas e conduzidas para diversas unidades hospitalares da região. Alguma em situação mais grave? Não, todas as vítimas com a situação estável. Uma das vias da alça de acesso à Avenida Antônio Carlos precisou ser interditada. Por causa do vazamento de combustível, os bombeiros jogaram serragem para evitar a explosão. A gente realizou a prevenção no local, pois houve um vazamento de combustível, né? O tanque de óleo diesel do veículo está com vazamento e a gente realizou a contenção desse líquido e fez a prevenção para evitar novos acidentes. Segundo a BH Trans, os outros ônibus que seguiam na mesma direção foram desviados para a pista mista. A Prefeitura de BH lamentou o acidente e informou que o motorista passou mal ao volante. Ainda segundo a administração pública, todas as circunstâncias serão apuradas pelos órgãos responsáveis. Olha, é o tal negócio, você viu, se tem carro parado ali, aquele ônibus teria levado a carraiada toda ali. Você já pensou? A sorte que foi o sinal abriu, se não tivesse fechado ali, ia ser tragédia também. A gente vai falar ao vivo com a repórter Kiwane Rodrigues, que está lá no Hospital de Irumbéres, para onde as vítimas foram levadas. É isso, Kiwane? E aí, quais são as notícias, hein? É isso mesmo, Mauro. Boa parte das vítimas veio aqui para o Hospital de Lomberes, até pela proximidade com o local do acidente. E eu recebi uma informação de que pelo menos 2 delas já receberam alta. Seriam 2 idosos, já receberam alta aqui do Hospital de Lomberes. Também há feridos em um hospital particular aqui de Belo Horizonte. Mas como disse o Corpo de Bombeiros, não tiveram fraturas. Foram ferimentos aí na região da cabeça e também da face por causa do impacto dessa batida. Uma outra informação, Mauro, é que o motorista ele seria diabético e teria tido um pico de insulina, então, no momento em que esse acidente aconteceu. Ele passou mal, acabou desmaiando, né, por causa desse pico de insulina e, por isso, perdeu o controle do ônibus, que passou direto aí nessas imagens impressionantes. Como você mesmo disse, por sorte, o semáforo abriu ali no momento em que o ônibus passa, porque senão teria sido um acidente muito mais grave. As vítimas foram socorridas.
houve aí esse impacto no trânsito de Belo Horizonte, justamente, né, por ser a Avenida Antônio Carlos, alça de acesso da Avenida Antônio Carlos, o trânsito foi desviado, jogaram serragem ali naquele local, justamente por causa desse combustível que estava vazando e por causa do risco de outros acidentes. A gente ainda está verificando como estão, né, qual o estado de saúde dessas vítimas e se algumas delas ainda permanecem internadas no hospital particular de Belo Horizonte. Mas fato é que boa parte dos feridos tiveram traumas e alguns ficaram também por causa dos estilhaços. E os feridos, a maioria são do ônibus, Mauro, mas teve um pedestre também que foi atingido por estilhaços e também precisou ser levado para o hospital. Mauro. Obrigado, Kiwane. Tal negócio, né? Eu acho que todo mundo teve muita sorte ali, né, gente? Porque se esse ônibus passa com esse sinal fechado, olha só, passou uma Kombi, passou um carro preto ali, dá uma olhada. Ele ia pegar no meio, ia sair lambendo tudo, ia arregaçando tudo ali. A sorte foi que o sinal abriu, uma pessoa percebeu, essa pessoa que estava no carro e percebeu, parou o carro. Você viu ali que tem uma câmera do carro dele, parou, porque olha, eu vou te falar, se pega em cheio, em algum carro ali, poderia ter sido uma tragédia. Ainda bem que se feriram aí, não gravemente, né?